Logo nessa semana muito tensa, logo após as eleições de 2022, nós trouxemos duas pessoas aqui para comentar o resultado das eleições e também o que está acontecendo no Brasil, né? Do meu lado eu tenho o prazer de receber a nossa amiga doutora Eliana Galvão. Seja bem-vinda, doutora. Boa noite Roberto, boa noite pastor Regis, é um enorme prazer estar aqui, muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer tê-la aqui e o nosso amigo Regis Moraes, seja bem-vindo, pastor. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, doutora, muito obrigado pelo convite de estar aqui, vamos falar de política, né? Vamos lá, doutora. Como é que a senhora viu o resultado das eleições e agora essas manifestações por todo o Brasil? Roberto, talvez nós estivéssemos sentindo, principalmente nos últimos dias pré-eleitorais, que talvez nós tivéssemos alguma dificuldade e que talvez o resultado ele fosse dividir os votos, praticamente, que foi o que realmente aconteceu. Mas é uma manifestação democrática, como eu já vim aqui, já falei outras vezes, a gente não pode entender o Brasil como direita e esquerda, mas todos nós devemos seguir num caminho só. Obviamente que o resultado não me agradou, né? Porque eu sou muito clara com o meu posicionamento. Eu falo que a gente não vota num homem, mas vota sim em ideais. Eu esperava que nós pudéssemos dar continuidade a todos os projetos encabeçados pelo atual governo, mas por uma infelicidade, a grande maioria dos eleitores, embora uma diferença pequeníssima, assim não pensou e assim não idealizou. Eu falo que as manifestações é uma manifestação democrática, deixando muito claro que o povo brasileiro está mudando. Aquela posição de comodismo, de aceitação, a aceitação inclusive com a nossa própria indignação, ela não existe mais, né? É uma manifestação pacífica, ordeira, obedecendo os ditames legais, né? Obviamente que nós tivemos uma manifestação do nosso presidente atual da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, aonde ele roga pela calma sabedoria, que nós respeitemos os ditames legais, a lei, o direito de ir e vir, os direitos essenciais previstos na Constituição Federal, mas a minha posição pessoal é que nós temos que ter voz e nós temos que nos manifestar contra a indignação, contra aquele sentimento de injustiça. Uma manifestação ordeira, pacífica, né? Mas a gente precisa ter voz, sim. Então eu vejo essa manifestação uma riqueza de construção da democracia, porque a democracia é isso. É o direito de se manifestar de forma ordeira e respeitando os ditames legais. Eu vejo que o povo brasileiro muda ao longo de mais de 30 anos de mudança, quando a gente sai do regime militar e a gente dá os primeiros passos para a maioridade eleitoral. Então, hoje a gente sente que nós temos situação e oposição. Não vou usar direita e esquerda, que eu não gosto disso. Mas nós temos situação e oposição. E a situação e oposição, elas servem como equilíbrio, como uma balança de proteção democrática. Então eu vejo que é um momento difícil, é um momento delicado, mas é um momento de grandiosidade nacional. Muito bem. Recebendo o Regis, eu não o conheço pessoalmente, eu gostaria que ele falasse quem é o Regis Moraes para nós. Fala para o nosso telespectador. Boa noite você que está nos ouvindo, está nos assistindo. Como eu disse, já sou grato pela oportunidade de conhecer vocês, né? A gente fica sempre feliz de conhecer novas pessoas, novas amizades. Regis Moraes, quem é Regis Moraes? Regis Moraes, nascido em Guarulhos, 45 anos, pai de 3 filhos, Pedro, Amanda e Gabriel, casado com a minha esposa, Fabiana Clara, acredito que está me assistindo, minha esposa, um beijo para vocês. Tenho feito um trabalho social em Guarulhos, né? Eu trabalho na área da beleza e às vezes a gente tem dado alguns cursos. Área da beleza? Área da beleza, cabeleireiro. Sim, cabeleireiro. Sim. Tenho dado alguns cursos aí para ajudar a família sem renda, formando pessoas que não têm trabalho, né? Que a maior dificuldade hoje é isso. E também faço obra social, né? Com moradores de rua, a gente gosta de fazer esse trabalho aí, é uma coisa independente minha, não temos ajuda de ninguém. E sim a esposa, a família ajudando.
E às vezes, de vez em quando, a gente sai debaixo das pontes aí, cortar cabelo do povo, ajudar o povo aí. E o Regis é isso, o Regis é família, o Regis é pai, o Regis é amigo, o Regis é pastor, o Regis é aquele que está disposto a ajudar. E eu estou aí para servir. É para isso que eu vim no mundo. Antes de fazer mais uma pergunta para você, quero registrar que Pedro Romano está nos acompanhando. Lula não, vamos reagir, gente. Celso Pinheiro, boa noite. Caminhoneiros estão nas rodovias depois do pronunciamento do Bolsonaro. Acabou a greve nas rodovias, graças a Deus. Francisca Francilene Silva dando boa noite para nós. Rosimeire Duran, boa noite. Precisamos de união para que nossa nação tenha decisão do povo. Pedro Romano, os brasileiros estão todos sem união. Antônio Costa, boa noite a todos. Vamos ter pensamentos positivos. Pedro, difícil nesse momento aqui. Francisco dando boa noite. Marcos Istari, né? Ou Stiari. Felipe Silvestre com a gente. Muita gente aqui. O Marcos ainda fala: comunistas apavorados, temos que segurar mais um pouco. Bolsonaro precisa do povo, né? Vanderlei Silva dando boa noite para a doutora Eliana Galvão. Vanderlei Silva. Wilson Roberto, tudo bem? Tudo bem, doutora? O presidente deu o recado, saibamos compreender. E Jefferson Silva dando boa noite a todos. Bom, como é que você, Regi, você viu a fala do presidente? Eu achei que ele se posicionou bem. As pessoas esperavam o presidente hoje. Eu achei que o presidente, se ele tivesse essa postura que ele teve hoje na campanha inteira, a gente teria uma eleição ganha, né? Eu achei a postura dele porque as pessoas estavam esperando hoje um presidente que ia falar do Lula, né? E na verdade ele não falou. A posição dele foi muito interessante porque ele falou dele. E o povo está na rua, as pessoas precisam entender. Eu tive na rua ontem, você vê, eu tô rouco. Eu trabalhei na campanha do presidente, eu era aquele cara que passava com os caminhões aí fazendo barulho aí. E o que acontece? Eu trabalhei na campanha do presidente voluntariamente e a gente estava agora na manifestação e o que a gente mais via nas redes sociais e em jornais aqui de Guarulhos mesmo, não vou mencionar o nome, mas a gente fica até triste que as pessoas falam tanto em fake news. Eu até entrei na hora no jornal e falei: não, isso não está acontecendo não. Eu mandei um vídeo para a pessoa estava dizendo que nós estava queimando pneu, que a gente estava fechando via. Isso não estava acontecendo. Eu tenho fotos aqui, eu tenho vídeos de federais com a gente falando: não, é isso mesmo, porque as pessoas não aceitam. O caso é que nem a doutora falou, querendo ou não, eu estava vendo ela gesticular, todos nós temos essa mania brasileira, né, doutora? Ela falou: eu não sou nem de direita nem de esquerda, mas a gente acaba olhando e falou: nem direita nem esquerda, a gente está gesticulando com a nossa mão. Eu também penso igual a ela, né? A gente pode ter opiniões diferentes. Eu sou de direita, eu corri pela direita, porque como eu sendo pastor, as pessoas diziam para mim assim, algumas pessoas até no meu zap pessoal diziam: tua igreja tá com Messias falso. Mas dentro da minha igreja a gente nunca falou o nome do Bolsonaro. A gente falava assim, vote naquele que está de acordo com seus princípios. E qual é o nosso princípio? Nosso princípio era qual? Deus, pátria e família. Ponto final. Bolsonaro nunca falou para nós que ele era cristão, que ele era crente. Ele tinha uma simpatia pelo povo cristão. E a fala dele hoje, eu acho que foi uma das melhores falas que eu ouvi hoje. Porque o Bolsonaro hoje, ele se posicionou. O que as pessoas estavam esperando dele é falar assim: roubaram eu nas urnas, fizeram... Não, ele se posicionou. Ele está indo devagarzinho. Então eu entendo, quando o leão ele está calado, fica tranquilo. E quando vem o ruge, algo acontece. É assim que eu entendo. Mas você também eu conversar com a doutora aqui, é importante respeitar. Nós somos conservadores, vamos deixar isso bem claro. Sim. E ser conservador é aceitar o que está escrito, doutora. Concorda comigo ou não? Ser conservador é aceitar as regras. Não, eu não vejo bem como aceitar as regras. Eu falo que o ser conservador é aceitar e se identificar mais como os costumes que vêm de tempos em tempos. Sim. Né? Então, ao longo da nossa história, nós firmamos algo que era muito importante para a gente. Que lá na época do Homem das Cavernas, o conceito de família era totalmente diferente. Na Idade Média, no renascentismo, o casamento era visto de forma diferente. A gente vê o casamento, a família, como a forma atual, que ela começa, essa visão, a partir do século XIX.
resolve, inclusive a questão do respeito, aquela coisa do vínculo do marido, da mulher e dos filhos, né? Então a gente vê essa construção. Então a sociedade foi evoluindo e obviamente que os conceitos e os padrões foram evoluindo e se adequando. O que é ser conservador? Aqueles conceitos, aqueles padrões que ao longo da história da humanidade foram se construindo, aqueles conceitos e padrões que fazem bem para a minha pessoa. Então faz bem para mim pensar no ente criador, Deus, faz bem para mim pensar na família, na construção, na base social, faz bem para mim pensar na minha pátria, né? No meu país, povo, território e governo. Então, ser conservador é aceitar e se identificar com a história social que foi evoluindo ao longo da história. Obviamente, aqui está o pastor, né? Quem sou eu para... Mas se eu estiver errado, o senhor, por gentileza, pode fazer a interferência. Eu falo que quem gosta das histórias bíblicas, assiste as novelas bíblicas, a gente vê que os padrões familiares, antes do nascimento de Cristo, são né? Foram evoluindo e se adequando, né? E seguindo aqueles padrões que fazem bem para a pessoa, para a sociedade. Então, ser conservador é se adequar àqueles padrões que foram evoluindo ao longo da história da humanidade, né? Porém, a gente percebe que alguns grupos não se adequam a esses padrões que foram evoluindo ao longo e tentam criar e adequar outros sistemas. Eu respeito. Não quer dizer que eu não vou respeitar, mas não force com que eu aceite. Eu vou respeitar. Uma coisa é tolerar, outra coisa é aceitar. Isso daí é um ideal, inclusive, liberalista. A gente precisa compreender a diferença dos dois polos, né? Então, o que é ser conservador? Ao longo da história da humanidade, padrões e conceitos, eles evoluíram e eu me adequei e acho que isso é correto, porque eu não estou falando de padrões que surgiram agora, há 100, 200 anos, não. São milhares de anos, né? E agora se tenta mudar. Que muda? Eu vou respeitar, mas não me force, né? Então, para mim, isso que é ser conservador. Antes de passar para o pastor aqui, Vanderlei dando boa noite, o Wilson... Muito bem colocado, doutora. Presidente deu o recado. Jefferson, boa noite a todos do Tribuna. Cris Rodrigues, excelente pastor. Cristiane Malvina, boa noite a todos. Eu não entendi. Jefferson Silva, gostaria de saber qual a possibilidade do governo comunista implantar o peso real na América Latina. Não, eu entendi. Eu entendi o que ele quis dizer, né? Que se fala que aí você precisa compreender o que é comunismo e o que é socialismo. As pessoas confundem o social, por exemplo, a Alemanha, uma república social-democrática, né? Ela é diferente. O comunismo, que vem lá de Stalin, vem lá, né, de Marx, o comunismo, ele não se adequa. Já existem estudos que falam que ele não dá. O socialismo é uma coisa, só que tentam implantar uma realidade comum e não social. Então, alguns temem que essa visão comunista seja implantada na América Latina. Nós temos alguns estados que têm uma visão social. Existem outros estados que eu falo são federais, tá? Outros países, tá? Para ficar mais claro, que tem uma visão comum, comunista, né? Que não é o ideal, ela caiu por terra, né? Então, talvez o seu ouvinte ele tenha essa preocupação. Vai ser implantado o comunismo na América Latina? Eu não acredito. Também não. Agora, as pessoas precisam ter cultura o suficiente, serem preparadas para compreender o que é uma realidade social e o que é o comunismo. As pessoas não entendem. E por isso, na minha visão pessoal, com todo respeito aos que pensam diferente, tá? Não se existe cultura para diferenciar um do outro.
Tenta-se implantar, sim, uma suposta situação comunista, e isso já caiu por terra. Estudos, não sou eu que falo, são os grandes estudiosos. Então, talvez você, ouvinte, você tenha essa preocupação, eu não acredito, mas para que isso a gente precisa se preparar, tornar culto, preparar os nossos jovens, tá? Para que eles tenham discernimento, senso crítico, e não serem usados como massa de manobra. Muito bem, Luizinho Fanganiello está mandando um abraço a todos e a doutora Eliana. Doutor Demóstenes, deixaram o barco correr, ninguém se indignou quando Lula anistiou José Genuíno e José Dirceu, condenados pelo esquema do mensalão. Ninguém se indignou quando Lewandowski manteve os direitos de Dilma, contrariando o que reza a Constituição. Muito bem. Roseli está com a gente, Marcelo Domênico. Eu estava falando com um amigo meu chamado Domênico, que ele tem que me convidar para tomar um vinhozinho, entendeu? Ou então eu vou convidá-lo para... É que ele entende melhor de vinho do que eu, então eu tenho medo de comprar um vinho que não seja do gosto dele. Roseli Gonçalves, eu também não acredito, jamais o Brasil brasileiro aceita o comunismo. Guarda-nos em Foco, parabéns pela iniciativa da doutora Eliana Galvão de ajudar as pessoas, é verdade. Ela, inclusive, nas manifestações, você estava levando água. É um grupo, não foi só eu, né? Eu agradeço muito. Ontem à noite eu entrei em contato com várias pessoas. Bebida essa água, hein, doutora? Ai, que bom. Nós levamos 57 fardos de água, nós levamos copo descartável, saco de lixo, porque bolacha. Nós somos diferentes, bolacha. Agora à tarde nós levamos, que foi a Rose Duran que fez 100 lanchinhos também. Tinha café da manhã também. Tem um pessoal que levou café da manhã. Ontem à noite não faltou nada. É interessante esse tipo de atitude, que eu também fui... no encontro, quando o Bolsonaro veio aqui, eu vi várias pessoas entregando, dando de graça, copo de água, squeeze. Sim. Interessante esse tipo de atitude. E outra também, não, quando ela falou do saco de lixo, é bem interessante, porque se você passar lá na via, tinha gente que bebia água, tem alguém que tem costume. A minha esposa até brigava na época que a gente tinha mania de você pegar uma bala e jogar o papel fora, né? Hoje a gente tem diferente, a gente pega o papel e põe no bolso. Lá ontem a gente bebia água, tinha aqueles que jogavam no chão, só que vinha alguém com um saquinho atrás colocando dentro do saco. O policial, ele aplaudiu. O policial falou, que bacana, vocês estão fazendo uma manifestação. É o que eu falei pra você. As pessoas, elas estavam mandando pra mídia que estava tudo fechado. Isso não... Ela viu isso. A gente deixamos uma via aberta, depois pediram para deixar outra via aberta. O policial, veio um policial, tem uma foto aqui, ela ficou até muito bonita, eu postei na minha rede social. Ele ajoelhou para conversar com a menina e falou, eu sei que você está aqui por mim. Eu sei que você está aqui pelo Brasil. Só que eu preciso abrir essa via. Aí eu fui conversar com a moça, estava eu, um rapaz, nós não temos liderança. Porque o que eles estavam querendo é que nós falamos, eu sou o líder. Para dizer que alguém está manifestando para fazer bagunça. E não tem. Ali todo mundo era um líder. Entendeu? E a gente não está ali, as pessoas precisam entender que a gente não está ali pelo Bolsonaro. As pessoas precisam entender isso. Eu votei no Bolsonaro. Eu sou de direita, eu votei nele, acredito que a doutora também votou. Como ela disse, mas a gente está ali pelo nosso país, pelo Brasil. Eu acho que é inadmissível a gente ter que... o Supremo... ele tirar uma pessoa da cadeia, ele concorrer a uma eleição e ele ganhar, que nós temos as nossas dúvidas como cidadão brasileiro, né? Ele ganhar, aí o primeiro contato do cara é com a Argentina e quando você olha, tá o Maduro mandando mensagem pro cara, parabenizando. Ele já convida para estar no Brasil. E agora de tarde eu estava na minha rede social, desculpa eu falar aqui, mas ele manda uma carta pro suposto presidiário que vocês conhecem aí, que é líder de uma facção, receberam uma carta agradecendo. Aí eu te falo, eu sou pai, meu filho tem 12 anos de idade. Tem coisas na minha vida que eu passei, que eu não quero que o meu filho passe hoje. Sim, claro. Eu vou até falar para você aqui, se você me permite, claro. Se você não está vendo aqui, se você está vendo aqui na tua frente, é um ex-dependente químico, entendeu? Eu perdi minha mãe com 16 anos de idade, eu perdi o meu pai, eu morei sozinho, dormi no chão. Só que eu olhei para minha vida e eu precisava mudar ela. Então hoje, eu não quero o que eu passei para o meu filho. Hoje eu tenho uma religião, tenho uma fé em Deus, acredito piamente no que Deus fez na minha vida. Hoje eu tenho uma família, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho amigos maravilhosos. Então eu tenho um amigo aqui, o Beto, que está aqui na nossa live, um cara top, ele conhece a minha vida de perto, ele sabe de onde Deus me tirou.
Então o que nós precisamos entender é o quê? São os projetos do PT, o nosso povo. A gente está falando de política, não está falando de Lula, esquece o Lula, está falando do projeto do PT. O projeto é implantar coisas que não é de acordo com aquilo que eu acredito. O que eu tenho que fazer hoje, se for o Lula? Eu orar para que dê certo, mas eu não quero. Você entende? Hoje você entende, você vai lá, você tem um CPF com seu nome bloqueado, sujo, você vai numa agência de carro, ou a própria Casas Bahia mesmo, tem que fazer uma propaganda, você vai lá comprar uma TV, a doutora, você não consegue, porque o seu nome está sujo. Mas aí você vai fora do país, você chega lá fora do país, alguém vai perguntar para você, quem é o presidente do teu país? Falar igual o nosso Bolsonaro falou, dá um Google aí, dá uma olhada aí. O presidente mais ladrão do mundo, ou melhor, vai aparecer quem? O Lula. Olha que vergonha para o nosso país, que credibilidade que nós vamos ter. Nós não estamos lutando para que o Bolsonaro senta na cadeira, não. Nós estamos lutando pelo Brasil, pelos nossos filhos, pela nossa pátria. Eu estou lá desde das 7 da noite, virei lá, eu cheguei quase meio-dia na minha casa. Entendeu por quê? Pelo meu filho, eu não fui lá fazer baderna, eu não fui pôr fogo em nada, eu fui lá lutar pela minha pátria, eu não fui com bandeira de Bolsonaro, não fui com boné de Bolsonaro, nada, ao contrário. Eu fui lá pacificamente, como todos estão lá. Então, assim, o que nós entendemos é isso. Eu acho que nós não vamos ser bem representados por falar logo, um bandido. Porque o cara só tem... a comemoração foi aonde? Não tenho nada contra a favela, misericórdia. Na favela tem gente maravilhosa, maravilhosa. Mas o crime aproveita da favela, que é para descriminalizar, ou melhor, para deixar eles lá embaixo. Você pega o cara dando um tiro de fuzil pro alto, comemorando. Ontem eu vi um cara, ele pegou e falou, agora o Lula vai deixar os bandidos com arma e a polícia, um cidadão de bem sem arma. Então, onde a gente vai parar? Daqui uns dias o cara vai te assaltar e você que vai ser preso. Izumi, muita gente nos acompanhando aqui, está no canal do YouTube, Izumi. Tá falando certo? Izumi. Colega doutora, boa noite. Poderia nos explicar sobre a possibilidade de ocorrer intervenção federal na forma do artigo 142 da Constituição Federal? Estaremos indo às ruas amanhã em nome da democracia. Também com a gente, Joenilson Simões, mandando um abraço para o Regis. O Luciano Amaro está dizendo que, além do Maduro, o presidente da Argentina também entrou em contato. Doutora. Primeiramente, eu acho pouquíssimo provável que haja uma intervenção militar e Sim. O povo precisa aprender a se libertar do militarismo. Sim, é uma reivindicação do povo. As Forças Armadas, elas estão para proteção. Eles não têm que nos tutelar, tá? Então é uma manifestação pacífica, é uma manifestação ordeira, é uma manifestação de vontade, tá? Aonde o povo se manifesta e diz que está indignado. Nós estamos ali, assim como o pastor Regis falou, estamos por um ideal, não por um homem, tá? Nós não aceitamos, é muito claro que o pastor estava falando e eu me lembrei, um ex-presidiário, se for procurar um emprego, qual empresa privada vai aceitá-lo? Então, maior dificuldade, ele não consegue. Tanto é que existem programas e políticas públicas para inserção no mercado de trabalho. E nós temos à frente uma pessoa que está respondendo processo criminal. Ele não foi inocentado. Exatamente, tá? não foi descondenado. Houve uma nulidade processual. Então, o que é nulidade? Voltou agora, ele vai ter foro privilegiado, acabou. Né? Mas eu falo o seguinte, Izumi, eu não acredito na possibilidade, seria nós entrarmos em estado de sítio. Também. O e povo não gosto brasileiro, da ideia. Seria um retrocesso na nossa história. Nós já passamos por um momento que não foi muito bom, embora eu chame de regime militar, mas que tanto se critica. As Forças Armadas, salvo o melhor juízo, ela não tem interesse, mas ela tem interesse de manter a paz e a ordem. Essa é uma conversa do povo com os três poderes. É uma conversa onde a gente deixa muito claro que nós não aceitamos mais imposições e ilegalidades. Nós não aceitamos mais que pessoas com uma índole duvidosa estejam à frente e nos represente.
Nós não aceitamos mais imposições que nós sabemos e temos certeza que são ilegais e há uma deturpação da análise e da interpretação da lei. Nós não aceitamos mais um comando de cabresto. Nós não aceitamos mais nenhuma imposição, porque nós somos uma nação. Nós estamos construindo uma nação e uma história. Nós somos uma das nações mais ricas do mundo. Nós temos representatividade internacional. Nós somos respeitados internacionalmente. E nós não aceitamos mais, com todo o perdão, Roberto, que a mídia incute, enfie informações falsas, que a mídia nos utilize como massa de manobra para os seus interesses pessoais. Então é isso, a nossa gente, o nosso povo, os nossos guarulhenses, os nossos paulistas, os nossos nacionais estão às ruas deixando claro isso. O nosso ideal é uma construção e uma maturidade democrática. A a Marineide está nos acompanhando pelo nosso canal do Instagram. E acabou nosso tempo, olha só, que coisa. Milton Severo, abraço meu grande professor Regis. Milton Severo com a gente. Luciano Amaro. Não, eu disse que o presidente da Argentina é chefe de Estado. Qual o problema um chefe de Estado visitar o outro eleito? Nenhum problema. Aliás, são os recados que nos incomodam. É isso daí, Luciano. Bom, agradecer a doutora Eliana Galvão, grande amiga nossa, e aqui é muito democrático, tá? Não vão começar a me chamar a falar que eu sou bolsonarista, não. É que é importante ouvir os dois lados. Obrigado, doutora. Muito obrigada, agradeço muito a oportunidade. Um prazer enorme estar aqui com o pastor Regis, né, que eu já aprendi bastante com ele. Um homem de representatividade, um homem íntegro. Então é sempre muito bom estar aqui com meu grande amigo Roberto, com o pastor Regis e com vocês que são ouvintes do Roberto Samuel da TBL. Obrigado, prazer te conhecer, Regis. Prazer foi meu, gente. Eu tô grato aqui pelo convite. A gente vai marcar ainda para tomar um café junto, se conhecer melhor. Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu programa. A única coisa que eu posso te dizer é gratidão e orar pela tua vida. Que Deus possa te abençoar de verdade, independente de uma religião. A palavra religião, ela significa se ligar com Deus. Eu acredito que você crê nesse Deus e eu vou estar torcendo por você. Viu? Agradeço muito. Aliás, a doutora Eliane sabe, eu acredito muito em Deus. Eu costumo dizer que eu não posso pedir mais nada para Deus. Deus já tem me dado tudo e... Se você me permite, te cortando, né? Tem uma moça aqui, aí tá aí com você também. Ela pediu uma ajuda voluntária aqui, ó. Boa noite, venho pedir uma doação voluntária nesse momento difícil que estou passando. Com o meu aluguel, tudo. Ela deixou o Pix aqui. Eu particularmente vou dar uma ajuda para ela. Tá bom, amiga? Talvez não vai resolver o teu problema, mas eu vou te ajudar sim, tá bom? Deus abençoe. Obrigado mais uma vez aí.